Na mensagem anterior, três coisas me chamaram muito a atenção. Espero que tenha chamado também a sua. Primeira, das três coisas, a criação do inferno. A segunda, a finalidade pela qual o inferno fora criado. E a terceira coisa, as chaves da morte e do inferno nas mãos de Jesus. Vamos trabalhar em algumas mensagens sobre este assunto? Vamos tentar aqui, à luz da palavra de Deus, entendermos essa dinâmica da criação do inferno, a finalidade por que ele fora criado, e essa questão de Jesus ter domínio e ter em suas mãos as chaves do reino, ou seja, do inferno e da morte. Vamos lá então. Primeiro, precisamos compreender que Deus é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é o criador de todas as coisas. Nada e ninguém, absolutamente nada e ninguém, esteve, está ou estará acima de Deus ou antes e depois de Deus. Ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 30, dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. Por isso, Jesus é conhecido na Bíblia como o Cristo de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14, deixa muito claro que ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, Jesus e Deus são duas pessoas distintas em uma única personalidade, ou seja, em uma única pessoa visível e que se pode compreender quando eles trabalham juntos. Deus o Pai, Jesus o Filho, porém uma única pessoa. João declarou dizendo: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, quer dizer o Filho, e o Espírito Santo, o agente de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Esses três são um. Portanto, mais uma vez, estamos confirmando através da Bíblia que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três pessoas que trabalham juntas para a redenção do mundo, mas, é claro, também para a condenação do mundo perdido. No princípio era o Verbo. João continua descrevendo Jesus. Ele diz: no princípio era o Verbo, Jesus, palavra. Primeiro nome de Jesus, palavra. E o Verbo, aliás, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele continua: ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Esse é o testemunho que João dá de Jesus. Paulo, por sua vez, ele diz assim do Senhor Jesus: o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele, Jesus. E Paulo continua descrevendo sobre Jesus, dizendo: e ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, Jesus. E ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que
em tudo Jesus tenha a preeminência, ou seja, o primeiro lugar. Portanto, tudo foi criado por ele, para ele, a fim de que Jesus seja o primogênito do Pai em todos os sentidos. Olha o que o próprio Jesus diz dele mesmo. Em Apocalipse, capítulo 22, o texto que eu li anteriormente é Colossenses, capítulo 1, de 15 ao 18. Agora, Jesus vai falar dele mesmo, testificar dele mesmo, e dizendo assim, em Apocalipse 22, 13, eu, Jesus, sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. São palavras do Senhor Jesus, referindo-se a ele mesmo como sendo o próprio Deus. Outra vez, Jesus vai falar de si, dizendo em Apocalipse capítulo 1, João capítulo 3, antes de Apocalipse, João capítulo 1, versículo 35. O Pai ama o Filho. Você tem dúvida disso? Que o Pai ama o Filho, relacionando aqui esse relacionamento entre Deus e Jesus? Não temos dúvidas. Ele está falando dele, Jesus, e do Pai, Deus, o Criador. Ele diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. É sério isso aqui. Todas as coisas confiou em suas mãos. Lembra o que está nas mãos de Jesus? As chaves do inferno e da morte. Então, até isso ele entregou, confiou nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Isso é João capítulo 3, verso 35. Agora, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus vai dizer o seguinte. Antes de Apocalipse, Mateus capítulo 28, é um texto interessante. Mateus 28, versículo 18. Ele disse, reuniu seus discípulos, dando-lhes instruções e poder para a pregação do Evangelho, e disse a eles, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder de Deus foi entregue para Jesus. Porque Jesus é Deus. E no capítulo 1, agora sim, do Apocalipse, versículo 18, ele diz o seguinte, o domínio, ou melhor dizendo, ele diz que o domínio, o poder, as chaves do inferno e da morte estão nas mãos dele. Ele diz que foi-lhe dado o poder de utilizar as chaves do inferno e da morte. Dois grandes inimigos que nos assustam muito, a morte e o inferno. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira epístola, ele disse que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque Satanás, ele será destruído um pouco antes. O inferno, ele permanecerá existindo, porém sem função para aqueles que receberam Jesus como seu Salvador pessoal. Vamos ver na próxima mensagem como e quando Jesus usará as chaves da morte e do inferno. Se você quiser entender este assunto, eu te espero, se Deus nos permitir, na próxima mensagem. Espero que a palavra de Deus esteja te ajudando, os textos aqui lidos, em cadeia e concordância. Espero que esteja te fortalecendo. Talvez você diga, mas pastor, eu já sei tudo isso, eu já li. Sim, se você já sabe, se você já leu, parabéns. Eu estou apenas fortificando, alimentando a sua fé e firmando os seus princípios bíblicos. Para você que ainda não conhece a Bíblia, e esses textos em concordância, esses temas, são para você uma novidade, eu espero que Deus esteja abrindo a sua mente, esteja regando o seu coração com a graça, a fim de que possa compreender a perfeita vontade de Deus
porque nessa série de mensagens sobre o julgamento de Deus ao mundo perdido, eu quero falar sobre a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para conosco. Vamos terminar orando? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo de todo o nosso coração por estarmos juntos, eu, os meus irmãos, os meus amigos, diante da Tua palavra para examiná-la e agradecemos, Deus, porque o Espírito Santo, nosso grande mestre e professor, ele revela os Teus pensamentos através da Tua palavra para nós. Que assim seja, Senhor, para com todos aqueles que me acompanham, que me assistem. Deus, rogo pelas famílias de todas as pessoas que participam desse trabalho, neste canal. Que o Senhor esteja derramando a Tua graça, a Tua bondade e a Tua infinita misericórdia. Esta é minha oração agradecido no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Te espero na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Forte abraço.